De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos alguém silencia sua própria história. A cada 45 minutos, no Brasil, uma vida se perde para a escuridão de uma dor que não se pode ver. Vivemos uma crise silenciosa. Atualmente, o país enfrenta uma crise de saúde mental, com altos índices de ansiedade e depressão. E enquanto lutamos para seguir em frente, o Brasil carrega um peso alarmante. Somos o 8º país com mais suicídios no mundo. 5 em cada 10 brasileiros dizem que a saúde mental é o maior desafio do nosso tempo. Mas será que estamos ouvindo? Será que estamos cuidando uns dos outros? A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana já previa que em 2021 a depressão seria a doença do século e não contava com a pandemia nesse intervalo. E a gente viu que o número aumentou muito nesse período nosso recente agora devido à pandemia. Então nós temos números cada vez mais crescentes e a depressão ela é responsável por 70% dos suicídios. A cada 45 minutos, uma vida se apaga no Brasil. E cada vez mais, essas vidas têm cor. A população negra carrega não só o peso da desigualdade, mas também da dor do invisível. O risco de suicídio entre jovens negros é 45% maior do que entre brancos. E entre as mulheres negras? A depressão chega sem aviso, silenciosa, cruel. Estudos mostram que as mulheres negras são mais vulneráveis aos transtornos mentais, à exaustão emocional e à ansiedade. Mas quantas conseguem pedir ajuda? Nos últimos anos, enquanto o suicídio entre brancos se manteve estável, na população negra o risco aumentou 12%. Quem está olhando para essa população? Quem está ouvindo seus gritos silenciosos? Estou trabalhando há 5 anos como transista profissional, há 2 como terapeuta e acredito muito que a depressão começou na minha infância, porque eu era só uma criança. E ainda mexe, né? Quando eu lembro da minha infância e saber que a minha infância foi roubada. Eu lembro, quando eu olho para trás, eu lembro que eu me calava muito. E não era normal. Uma criança retraída, sem expressão. Eu tinha que me calar muitas vezes, porque era alguém da própria família. Eu sempre fui uma criança também que as outras não chegavam perto, ficava zoando, magrela, cabelo seco. Então eu também não tive vínculo de amizade na minha infância. Pessoas LGBTQIA+, estão entre os grupos mais vulneráveis ao suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde. A dor que carregam não vem só de dentro, mas da rejeição, da violência, do silêncio. O acolhimento que deveria salvar muitas vezes não existe, nem em casa, nem nas ruas, nem nos espaços que deveriam proteger. A OMS alerta, pessoas LGBTQIA+, têm 4 vezes mais risco de desenvolver pensamentos suicidas. Isso não é apenas um número, é o resultado da solidão imposta, da exclusão, da dor que a sociedade finge não ver. Isso não pode ser normal, isso não pode ser ignorado. Eu tento ser uma pessoa escritora, acho que eu tenho ali uns 11 livros publicados. Trabalho com poesia, conto, romance. Trabalho como professora de história e língua portuguesa, espanhol. E sou uma pessoa autista, acho que isso faz parte de quem eu sou. E uma pessoa não binária, né? Gênero fluido, não dá pra fugir disso. Pensar a identidade de gênero no Brasil é assim, pensar o direito que as pessoas têm de existir. Porque quando a gente fala, por exemplo, de direitos da população LGBT, muita gente fala, é pelo direito de amar. Para alguns. Para outros, amor ainda não está na mesa ali do que a gente conquistou. Porque a gente ainda não tem o direito de existir. Então, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E
uma parte dessa percepção também é dessa ideia. Só se pode ser homem ou mulher. Não há outras possibilidades. Então, ser uma pessoa gênero fluido que não entra muito bem em nenhum dos dois, eu acho que me atravessa como ser humano. E construir uma boa relação com quem eu sou, tanto externamente como a forma como eu penso, a forma como é ser uma pessoa autista, LGBT, fez parte de uma grande parte da minha trajetória. Tanto no sentido de se aceitar, entender, eu sou assim, tudo bem. E o próximo passo depois disso, tudo bem e eu gosto de ser assim. De estar de bem consigo mesmo, a ponto de falar, tudo bem, é bonito também ser assim, tá tudo bem. É um processo. Foram-se alguns anos e alguns dinheiros investidos na terapia, mas pelo menos hoje eu acho que eu lido muito bem com isso. Eu consigo olhar no espelho e falar, acho que eu sou a pessoa que eu gostaria de ser quando eu era criança. Psicofobia é uma realidade dolorosa que ainda persiste em nossa sociedade. Se trata de preconceito ou discriminação contra pessoas com deficiências ou transtornos mentais. Esse preconceito afeta diretamente o diagnóstico e o tratamento, dificultando a busca por ajuda. Muitas vezes invisível, essa discriminação se manifesta em palavras, atitudes e até em violências físicas, prejudicando aqueles que já enfrentam enormes desafios em suas vidas. Porém, um projeto de lei propõe mudanças significativas. A proposta prevê uma pena de até 3 anos de prisão para aqueles que cometerem o crime de psicofobia, incluindo a injúria contra pessoas com transtornos mentais. Essa medida visa garantir mais respeito e dignidade para quem luta contra o estigma social e os preconceitos diários. As pessoas têm um preconceito em relação ao transtorno mental. Então eles pensam que todo paciente que tem transtorno mental é louco. E na verdade, loucura é o que a gente menos vê no consultório, ou seja, surto psicótico. Então prejudica no momento em que a pessoa fica envergonhada de falar que ela tem um transtorno mental para buscar ajuda, né? Ela acha que realmente não é nada, que é frescura, que é tudo aquilo que a sociedade taxa e fala a respeito do transtorno mental. Por isso é muito importante a gente falar sobre as doenças mentais para combater essa psicofobia. Enquanto a gente não tiver a maturidade para olhar para aquilo que é uma realidade, porque existe, transtornos mentais existem, doenças mentais existem, está documentado, isso é medicina, isso não é achismo, não é ideia, não, existe, está ali fisicamente comprovado. A gente não progride na discussão enquanto não chega nesse ponto. E eu vejo que esse preconceito vem muito dessa desinformação, desse tabu, de falar assim, ai, depressivo, isso é mimimi, é loucura. Eu lembro, inclusive, que eu tinha medo disso. Eu falava, gente, se eu falar que eu tô querendo, sabe? O que o pessoal vai pensar? Vai falar, vai me internar? Eu tenho essa ideia. Agora tá circulando esse meme de, fugitivo do CAPS. Eu acho isso tão, gente, sério? A gente, nessa altura da vida, ainda tá fazendo piadinha com isso? Sério? Me dá preguiça, sinceramente. Eu acho que século XXI, vamos avançar na discussão, né? É completamente errado você falar para uma pessoa com depressão que ela tem falta de Deus, que ela precisa orar mais, que ela precisa sair daquele lugar que ela tá com frescura, que depressão é frescura, porque não é. Depressão é uma doença química cerebral, precisa ser combatida e tratada com medicação e principalmente evitar esse tipo de fala, porque isso aí não contribui com nada, só empurra a pessoa para um buraco maior e até para o suicídio. Escritor e empreendedor social da área de saúde mental, é palestrante, pai, filho, esposo. E eu estou nessa caminhada da saúde mental para promover a transformação. A psicofobia traz para quem sofre o autopreconceito. Eu tive um autopreconceito, um preconceito comigo, com a minha condição, com o meu transtorno. Hoje em dia isso mudou muito, né, comigo, mas eu ainda vejo muito isso na sociedade.
você tem uma pessoa próxima de você, que você vê que ela vai perdendo o interesse por aquilo que ela gostava de fazer antes. Antes ela gostava de uma atividade física, de dançar, sair, de repente, e ela começa a se isolar, ficar sozinha, entristecida, fala pouco. Então esse aí é um dos primeiros sinais que você percebe que uma pessoa está com depressão. Então ela perde o prazer e o interesse de fazer as coisas que fazia antes, tristeza, alteração de sono, às vezes ela fica muito mais sonolenta, quer ficar em casa dormindo durante o dia, perde o sono à noite, diminui libido, diminui a vontade de estar com pessoas, de se relacionar com a família, então ela começa a ficar mais isolada. Depressão sorridente, chega a ser engraçado, né? Uma depressão que é sorridente. Lá no começo, com 15 anos de idade, eu fui diagnosticado com depressão unipolar. E fui tratado muito tempo com esse diagnóstico. Só que foi um diagnóstico incorreto. Meu diagnóstico atual e real é depressão bipolar, que vem dentro de um espectro do transtorno afetivo bipolar. Então eu sou TAB 2. E dentro desse universo existe a depressão sorridente, que nada mais é do que aquela pessoa que é sorridente, de fato, que é simpático, que é empático, que ajuda o próximo, que é altruísta, que está alegre e que por dentro está triste, está vivendo um caos interno emocional e um vazio, um buraco. Isso é muito perigoso. Eu relato nos meus livros o quanto que é perigosa essa depressão sorridente. Desde os meus 12 até meus 18 anos, eu tive um quadro de depressão bastante severo, assim. Então, por várias vezes me veio a ideia. E é muito complicado, né, a gente pensar, por que eu tô sentindo isso? De onde vem isso? Por que não consigo ser como as outras pessoas? E é uma questão muito difícil, eu vejo que ainda é um tabu na sociedade. Primeiro, eu acho que porque tem um peso muito grande. Imagina, gente, que coisa pesada a pessoa tirar a própria vida. Eu não tive apoio da família, eu tive que me calar, e aí fui para adolescência, também sem muito vínculo, não sabia como denunciar, e fui para fase adulta já com aquela escuridão, aquele aperto no coração. Sim, eu já tive ideação suicida, já tive tentativa de suicídio e minha vida foi marcada. Eu costumo falar que as nossas feridas emocionais, elas podem ser cicatrizadas e não trazer mais dor. E quanto que é importante o apoio, o acolhimento e o autoconhecimento? Foi depois que eu perdi meu pai. Parece que tudo desmoronou. Quando eu tava me recuperando, e aí eu tive uma perda. Eu tive uma perda assim que eu não imaginava que eu ia perder ele tão recente. É como se ele fosse minha base e eu tava perdendo aquela base. E aí a quem pedir ajuda, né? Se eu sempre fui uma mulher alegre, onde todo mundo não acreditava que eu sofria, né, com depressão. Quando eu pedi ajuda para a própria família, eles falavam: como você tem depressão se você é uma pessoa alegre? Eu acho que eu só consegui falar, olha, realmente o trem tá feio, quando eu escrevi uma carta. Acho que eu nunca contei isso, mas eu escrevi uma carta, era uma pra minha mãe, uma pro meu pai, e eu comecei a escrever pro meu irmão. Eu falei, não, eu não tenho esse direito. Aí eu falei, cara, eu preciso parar, preciso de ajuda. Então, assim, pesado, né? Chegou um certo momento da minha vida que eu acreditava que nada fazia mais sentido, que ninguém se importava comigo, que eu tinha que, de alguma maneira,
terminar com todo aquele sofrimento, porque era uma dor horrível que eu sentia dentro do peito, como se tudo que eu fizesse, nada estava mais fazendo sentido e que ninguém à minha volta se importava comigo. E chegou um dia em meu quarto, sozinha em casa, e eu cheguei a escrever uma carta. Nessa carta eu me despedia dos meus filhos, pedia perdão à minha mãe, deixei senha de cartão para eles não se preocuparem com o valor que eles iam ter que gastar. Eu estava certa que naquele momento eu ia acabar com aquela dor. Eu acho que a gente não supera a dor. Eu acho que a gente ressignifica. Porque assim, eu ainda olho às vezes para os jovens que eu vejo, olha, eu era assim, para aquelas criancinhas que a gente sabe, as criancinhas que querem rebolar, as menininhas que querem jogar bola, e eu falo, olha, eu era assim também. E eu penso, assim, em algum ponto aquela criancinha Ariel era assim, tá aqui em algum canto. Só que hoje eu olho como adulto e eu falo, mas eu estou aqui para falar para essa criança, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Até porque, embora hoje eu lide bem com isso não quer dizer que não existe preconceito no mundo. Então, assim, infelizmente é um quadro corriqueiro ir para os lugares e as pessoas olharem, comentarem, nossa, que é isso? Que roupa é essa? Colocam as pessoas naquele lugar de você não é um ser humano, é aquela coisa, aquela criatura, aquele ser. Então eu acho que a dor a gente não supera, mas a gente consegue olhar e falar assim, isso não é sobre mim, isso é sobre a pessoa. Primeiro de tudo foi perdoar os outros com a falta de compreensão comigo, né? Porque não era sobre mim, era sobre eles, que não foram ensinados isso. E segundo, me acolher nesse lugar, buscar o diagnóstico, buscar o psicólogo, buscar o psiquiatra. O suicídio, ele é um problema de saúde pública, né? Então, com esse número crescente, então agora a gente precisa mais do que nunca atuar nessa área. Política pública tem que começar da base, tem que começar no posto de saúde, no PSF, capacitando essas pessoas que estão lá para reconhecer o paciente que chega, porque eles buscam ajuda. Toda pessoa com depressão, com ideação suicida, eles buscam ajuda. E quem está lá no postinho de saúde está mais próximo para ouvir esse paciente, para acolhê-lo, para encaminhá-lo para algum lugar onde ele possa ter um atendimento. Então precisa capacitação da rede básica a princípio e psicologia, psicólogo, se possível, em cada posto de saúde, cada PSF, para fazer esse diagnóstico e encaminhar o paciente de uma maneira mais correta. Eu não esperava que alguém ia bater na minha porta naquele dia, ia me resgatar e chegou a me levar para o hospital, onde eu fui medicada. E a partir daquele momento que eu vi como alguém é importante na minha vida, como certas atitudes, sem pensar, pode acabar com um futuro brilhante. Porque eu tenho certeza que a gente veio para brilhar, a gente veio para transmitir luz. E a partir de hoje, a partir daquele momento, eu quero viver o que a vida tem de melhor para me oferecer. Então eu tinha uma rede pequena, familiar, que falou, não, olha, tá tudo bem, eu vou cuidar de você, não é o fim do mundo, vamos sentar aqui e conversar. Tinha algumas amizades, e eu acho que é fundamental, né? Quando a gente tá se afogando, precisa daquela mão pra segurar. Eu acho que eu não teria nunca conseguido sozinho. E terapia, gente, muita terapia. Leis são criadas que não saem do papel. Quem passa por transtorno emocional ainda é ridicularizado. Por conta disso existe a psicofobia, né? Então o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho desse conteúdo, o trabalho das pessoas que fazem parte da rede de apoio é justamente esse.
que a gente diminua a psicofobia e apresentando para as pessoas a psicoeducação. E uma dica que eu gostaria de dar é assim, criem grupos de apoio, criem grupos que você pode ser você. O principal ponto forte e alto de um grupo de apoio é não ser julgado, porque a vida nos julga muito. A primeira é, vocês não estão sozinhos. A segunda é possível vencer. E eu tô aqui hoje para dizer isso. Assim, eu acho que quando o convite veio, essa foi a ideia que eu pensei, assim. Estive ali à beirinha de falar, vou pôr um fim a tudo, mas pus fim, foi a doença. Eu falei, não, a vida é maior do que isso. Isso que eu tenho para compartilhar. É muito importante falar. Se ela perceber, converse com uma pessoa, busque uma ajuda de um profissional e pelo menos vá até um pronto atendimento, onde tem um médico que possa conversar, fazer um diagnóstico, né? É muito importante falar. A Eliette de hoje acredita muito na vida, acredita muito que há um ser superior que tá aqui dentro, e basta você despertar para a vida, despertar para aquilo que realmente é positivo. Eu era um tipo de pessoa que não acreditava em mim, não acreditava que poderia dar certo. E a partir do momento que eu me vi sozinha e falei, vai dar certo, vai acontecer. E foi nisso que eu me agarrei. Foi nessa história que eu não nasci para ser uma perdedora. Eu não nasci para ficar naquele lugar onde me deixaram. Então eu acredito muito na vida hoje. E acredito que o universo, ele conspira a nosso favor. Quando você faz o bem, quando você transmite isso, ele volta.